Você já sentiu a mente como um mar em fúria, com ondas de pensamentos incessantemente colidindo? Aquela agitação interna que parece nunca se acalmar? Hoje vou te contar a história de Moisés, um faroleiro, e como ele descobriu uma maneira surpreendente de encontrar quietude, não lutando contra a tempestade, mas observando-a de um lugar de calma inabalável. Uma lição que pode mudar a forma como você percebe o caos interior. Numa costa esquecida, onde o mar nunca dormia, vivia um homem chamado Moisés, o guardião do farol. Todas as noites, ele subia as escadas em espiral e acendia a grande lanterna no topo da torre, para guiar navios perdidos na escuridão. Mas dentro dele, havia uma tempestade que nenhuma luz alcançava. O som do mar era o som da sua mente. Inquieto, infinito, sempre em movimento. Mesmo quando o oceano se acalmava, os pensamentos continuavam. E se eu falhar? E se o navio se perder? E se eu nunca encontrar paz? Moisés tentava silenciá-los, rezava, gritava contra o vento. Mergulhava na água fria tentando se libertar da própria mente. Mas quanto mais lutava, mais o barulho crescia, como ondas se chocando uma sobre a outra. Certa noite, durante uma tempestade furiosa, ele subiu ao topo do farol para verificar a luz. O vento uivava, a chuva cortava o ar, o mar rugia em ondas colossais. E então ele percebeu algo simples, quase óbvio, que havia ignorado por tanto tempo. O farol não se movia, o mar gritava, o vento empurrava, o trovão respondia, mas a torre permanecia firme, observando tudo, em silêncio imponente. Naquele instante, algo dentro dele se acalmou. Talvez a mente fosse como o mar, agitada, imprevisível, cheia de movimento. Mas dentro de nós existe algo que o mar não pode tocar, um ponto de quietude, de presença, como o farol que observa as ondas, sem se confundir com elas. Naquela madrugada, Moisés desceu as escadas devagar, apagou todas as lamparinas da sala, sentou-se diante da janela e apenas ouviu. As ondas vinham e iam, o vento passava, e pela primeira vez ele não tentou entender, nem controlar, nem fugir. Minutos se tornaram horas e então, entre o som do mar e o bater do próprio coração, Moisés ouviu o que nunca havia escutado antes: o som do silêncio. Não era ausência de ruído, era presença pura, um silêncio vivo, cheio de respiração e espaço. Era como se o mundo inteiro, cansado de gritar, tivesse decidido descansar. O tempo passou, a tempestade se dissipou, e o primeiro raio de sol atravessou o horizonte, pintando o mar de ouro. O farol refletia a luz serena, e Moisés sorriu. Naquele instante, ele entendeu, com uma clareza que o transformou, que a paz nunca esteve em calar o mar, mas em lembrar que ele não era o mar, era o farol. Grave esta verdade. Permita que ela se torne sua bússola em meio à agitação. Desde aquele dia, quando o vento sopra forte e as ondas se levantam, Moisés acende a lanterna e se senta em silêncio. O mar pode rugir o quanto quiser. Ele apenas observa, imóvel, presente, sereno. E você? Quantas vezes tenta lutar contra as ondas da sua mente, quando tudo o que precisa é ficar firme e observar? As tempestades sempre virão, mas o farol dentro de você nunca se move. Deixe as ondas passarem, respire, observe, e o silêncio virá. Mas o que significa observar na prática? Significa notar seus pensamentos e emoções, como Moisés notava as ondas, sem julgamento, sem tentar mudá-los, apenas deixando-os ir e vir. Porque o silêncio não vem quando a mente cessa, mas quando você deixa de lutar com ela. Pense em um momento do seu dia, talvez no trânsito, antes de dormir ou numa pausa breve, onde você possa conscientemente sentar-se como o farol por apenas 1 minuto. Respire e observe o que surge. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal Bússola Interna e compartilhe com alguém que precisa reencontrar o próprio farol. E me conte nos comentários: qual é o som da sua mente hoje?
Que sua bússola interna te guie de volta para o agora.